Será que a profissão de copy é para você mesmo? Será que vale a pena largar a carreira que você está seguindo para ir para a área de copy? E afinal de contas, dá para viver com copyright? Então, nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre isso, sobre a minha vida fazendo essa transição de carreira para copy e quais foram os motivos que me trouxeram para essa área de copywriting e porque eu acabei dando muito certo, né? Gostando muito. Eu poderia ter, às vezes, talvez se eu tivesse começado marketing digital com gestão de tráfego, talvez eu não tivesse me identificado tanto como copy. Então, eu quero traçar aqui um pouco do que eu identifico como um perfil de alguém que acaba se dando muito bem nessa área, tá? Então, o que eu não gosto também de colocar as pessoas numa caixinha, no sentido de, ó, se você não for assim, dificilmente você vai ter sucesso como copy, eu não acredito nisso. Mas eu vejo que existem algumas características num bom copywriter. E se você já se identifica com alguma delas, vai fundo, porque essa é uma profissão que, você não precisa fazer faculdade para começar. Você, em poucos meses, aprendendo os fundamentos de copy, você já consegue pegar clientes e tem um potencial de crescimento enorme, enorme. Uma das coisas que mais me encantou na área de copy foi a possibilidade de empreender com copy, mas não necessariamente você precisa seguir essa carreira que eu segui. Vamos dizer que eu prefiro ter a estabilidade e a previsibilidade de uma carreira dentro de uma empresa. Tem muitas carreiras, muitas empresas que estão contratando copywriters, então não necessariamente você precisa seguir essa parte de empreendedorismo, mas para mim foi algo que brilhou nos meus olhos. Por quê? Quando a gente fala de empreender, a gente acaba pensando, quais são os custos para alugar um espaço? Vou ter que comprar, mesmo que eu queira fazer um e-commerce, por exemplo, eu tenho que comprar muito material para poder vender. Copy, você precisa ter a habilidade, aprender o desenvolvimento, que aí em poucos meses você consegue aprender o básico para começar os seus primeiros clientes. E para se tornar um ótimo copywriter, vai anos, pode ser bem sincera. Mas você não precisa ser um ótimo copywriter para começar. Você já consegue pegar alguns clientes. Logo no meu primeiro mês, eu já peguei um cliente que me dava R$ 1.000 e eu trabalhava poucas horas da minha semana com ele. Então, assim, você consegue, com pouco ali de desenvolvimento de estudo, você já consegue pegar outras pessoas. Mas eu também não quero ser leviana aqui e falar que basta fazer um curso que vai ser suficiente. Não, não vai. Porque se te faltar algumas habilidades como profissional, não só sobre copy, como um bom profissional no geral, dificilmente você vai conseguir esses empregos. Por quê? Quando você estiver numa entrevista, se você não souber falar de uma forma adequada, se você cometer erros na hora de falar, se você ficar usando muita gíria, se você não souber se portar, se você não for uma pessoa que se apresenta de uma forma. Se coloca realmente de uma forma apresentável dentro de uma entrevista, seja com copy, seja com gestão de tráfego, seja com qualquer profissão, dificilmente você vai se desenvolver. Então, exige que para você consiga entrar nessa profissão, que você consiga os seus primeiros empregos, claro que vai precisar de todo esse arcabouço e repertório que te fazem um bom profissional. Se você for uma pessoa com uma mentalidade de resolução de problemas, com uma boa capacidade argumentativa, de fala, se você for uma pessoa que se apresentar ali de uma forma realmente como um profissional, aí realmente só vai te faltar a questão da habilidade em copy, que isso você consegue aprender em pouco tempo, certo? Claro, como eu falei, para ser um ótimo copywriter, isso vai anos, mas pelo menos o inicial você consegue em pouco tempo para conseguir entrar nessa área e aí conseguir, enfim, uma vaga ali boa de emprego. Então, eu fiquei muito encantada com a possibilidade do empreendedorismo, com a possibilidade de trabalhar de casa, com a possibilidade de não ter que pegar o ônibus lotado para chegar no trabalho. Quando eu vi também quanto que um copywriter ganha, eu falei, pô, eu tô aqui, fiz a minha faculdade, dentro de empresa não tá ganhando esse salário, e eu consigo, através disso, usar a minha habilidade de escrita de alguma forma. Então, é uma profissão, assim, muito boa, muito boa. Eu não tenho, assim... Eu vejo que existem muitas oportunidades e poucas pessoas que estão aptas a abraçar essas oportunidades. Então, algumas características que eu acho que, se você tiver elas, você vai ser um bom copywriter, você vai gostar da profissão. Então, o gosto por leitura, escrita. Porque assim, gente, a nossa profissão é escrever, tá? O que a gente faz é escrever com estratégia, mas a gente escreve.
consome muito conteúdo, tenta ter muito repertório. Então, assim, se você é uma pessoa que gosta de ler e gosta de escrever, você tem aquele perfil de tipo, eu sempre gostei de fazer textão no Instagram, sempre mandei aquelas mensagens bonitas de aniversário, eu gosto ali de ficar criando histórias, contando histórias. Então, você tem um potencial de ser um ótimo copywriter. A segunda característica de um bom copywriter é a curiosidade. Então, se você tem um perfil curioso por natureza, do tipo, nossa, comecei a estudar um negócio, e aí daqui a pouco você já tá entrando em várias abas e vendo vários vídeos no YouTube. Se você tem essa curiosidade, quando você conversa com alguém, você quer saber a história dela, você quer saber o que ela tem para te oferecer, você tem essa escuta empática de falar menos e ouvir mais. Isso é um grande sinal que você vai ser um ótimo copywriter, porque copywriters, eles são curiosos por natureza, eles se interessam pelo outro, eles querem saber as suas histórias, eles escutam, eles ficam observando a realidade, muitas vezes, mais do que aquela pessoa que se impõe a sua realidade. Então, isso é muito legal de falar, né, porque existe uma diferença quando a gente tem uma conversa, uma pessoa observadora e uma pessoa que está querendo ali, a toda forma, fazer o seu ponto. Se você é uma pessoa que toda hora quer fazer o seu ponto, vai ser difícil você conseguir desenvolver a empatia necessária de um copy. Porque um bom copywriter é aquele que consegue se colocar no lugar da pessoa. E ao se colocar no lugar da pessoa e observar as nuances do mundo dela, as dores dela, se você tem esse olhar observador com o mundo, você consegue escrever peças muito mais persuasivas. Então, essa é uma característica de um potencial aí, você tem potencial para se tornar um ótimo copywriter. A terceira característica, se você tiver, você tem o potencial para ser um bom copywriter, é ser uma pessoa desenrolada de alguma forma. Então, assim, se você tem, assim, uma facilidade para resolver as coisas, para, já vi um negócio aqui, tive uma ideia, deixa eu resolver aqui de algum jeito, se você for, assim, se tiver essa flexibilidade como natureza sua, isso não apenas como copy, tá? Mas você tem uma ótima característica como um profissional em si, porque bons profissionais são profissionais proativos e não profissionais que apenas sentam e esperam. Como que clica nesse botão? Cara, você tem a internet, procura como faz. Esgote as possibilidades antes de pedir ajuda e ficar ali toda hora. Como que faz? Você tem na sua mão ferramentas para conseguir fazer acontecer. Então, se você tem essa característica de proatividade, ser uma pessoa desenrolada para fazer as coisas, isso significa que você também vai se tornar um ótimo copywriter. Outra característica que também mostra que você vai ser um bom copywriter é se você for uma pessoa ordenada de alguma forma e organizada. E aqui eu quero fazer uma grande... juro, prestem muita atenção nisso que eu tô falando. A maneira como você entrega o seu serviço, como você redige e-mails, como você faz tudo, se você não for uma pessoa organizada, você vai ter muita dificuldade. Para estar dentro, eu vou falar assim, dentro do mundo dos bastidores em geral, tá? Porque a característica dessas pessoas que estão aqui do outro lado da telinha, que estão trabalhando de alguma forma para fazer com que os experts brilhem no palco, você tem que ser uma pessoa ordenada, organizada. Se alguém te falar, me manda tal coisa, e você não souber onde está, você vai ter dificuldades. Isso é um sinal. As pessoas, todo mundo na hora de contratar alguém, eles querem pessoas que saibam onde estão tudo, entendeu? Você abre aí o seu drive, tá o drive organizado, tá lá setor por setor. Você manda um arquivo com as informações, com as mensagens do WhatsApp, tá lá bonitinho, data, hora, organizado em tópicos. Se você for uma pessoa organizada, isso aí você tem grandes chances de ser uma ótima copywriter, um ótimo copywriter. E eu acredito que essa profissão, agora eu quero falar um pouco dos benefícios de se tornar copy. Além dessa daí que eu falei no começo do vídeo, sobre os ganhos financeiros que são bons, a facilidade de você fazer essa transição de carreira e em poucos meses já conseguir emprego. Tem algumas outras que eu acho assim, que brilharam os meus olhos, né, dentro do mundo de copy, que é a possibilidade de criar. Então, todo cliente nosso é uma caixinha pronta para ser desenvolvida, e se você gosta de criar, de resolver ali os problemas, se você gosta de imaginar ideias para aquelas pessoas, olhar para um especialista e pensar assim, nossa, se o especialista se vendesse dessa forma, se ele tivesse esse approach de alguma forma com a sua audiência, se esse expert falasse do jeito, se você tem isso daí de ficar olhando e pensando, nossa, como isso daqui poderia ser diferente, esse coração de criar, do empreendedor, muito do empreendedor nato, se você tem isso, você vai ser um bom copywriter. Porque a verdade é que as pessoas precisam de pessoas que sustentam, que dão suporte para que elas brilhem, para que ideias sejam feitas. E se você conseguir olhar para um produto do seu cliente, se você, por exemplo, entrar no mercado de
produtos físicos, se você olhar para aquele caderno e pensar, cara, como que eu poderia contar a história desse caderno? Como que esse caderno poderia ser mais interessante para ser comprado? Se você ter isso, foi uma coisa que brilhou muito os meus olhos na área de copy. Porque eu falei, cara, isso é muito legal. É uma profissão divertida, é uma profissão que dá gosto de fazer. Quando você pensa, pega um cliente novo, você fica lá, fazendo pesquisa, você fica pensando, criando cenário, vai criando ideias, rabisca no papel, anota em post-it, pega o quadro de cortiça, coloca, pensa, assiste vídeo do YouTube, pega referência gringa. Isso daí é muito divertido, é muito gostoso de fazer. Então é uma profissão, assim, que dá gosto de praticar. Outra coisa também é a questão da liberdade, né? Então, você poder trabalhar da sua casa, você poder fazer os seus próprios horários. Claro que assim, tirei a terça de folga porque eu tinha um compromisso, mas eu não tenho problema, porque aí sábado de manhã eu vou e trabalho. Você tem que ter também dentro de si o entendimento que você é responsável por fazer com que aquilo aconteça e você tem essa liberdade de poder fazer os rearranjos dentro do seu trabalho para que seja interessante. Eu não tenho problema de trabalhar até 9 horas da noite, eu não tenho problema de ir até um pouco mais tarde, mas eu quero tirar tal momento agora para fazer o meu treino na academia. Então, isso é também um benefício muito grande da profissão, além dessa questão de criar, de liberdade, potencial de ganhos. Outra também, benefício que eu acho incrível. Então, quando a gente fala, né, sobre se tornar criador de conteúdo, produtor de conteúdo, você demora o seu tempo para conseguir fazer com que venha um ganho financeiro daquilo, é muito mais devagar. Então, você vai começar o seu Instagram do zero, vai ter pouco seguidor, enfim, todo esse processo de engatinhar, de construção de audiência, ele demora muito mais. Agora, se você escolher aprender copy e trabalhar como copywriter, isso vai ser uma coisa que você, em pouco tempo, você já vai estar inserido no mercado dos potenciais de escala. Então, se você entrar como coprodução dentro de um projeto, você consegue ganhar escala. Enfim, de verdade, é um mar azul, tem muita possibilidade, tem muita opção do que você consegue fazer aprendendo copy. E além disso tudo, vamos dizer que você começou a estudar copy e você decidiu não se tornar um copywriter. Aprender copywriting é uma habilidade que você vai usar em tudo na sua vida. Você vai se tornar uma pessoa que redige e-mails melhores, você vai vender o seu produto de uma forma melhor. Se você optar por virar criador de conteúdo, você vai ser um criador de conteúdo que sabe vender muito fácil com sequência de stories, com escrita de posts. Então, assim, não é uma habilidade perdível. Em tudo que você fizer, se você quiser depois fazer... quero abrir depois um escritório... Você consegue usar o copy de alguma forma dentro da sua empresa, porque é uma habilidade essencial se você quiser vender de alguma forma. Então, aprendam um copy, de verdade, não tem como sair perdendo. Eu vou deixar aqui alguns vídeos para vocês continuarem assistindo e vejo vocês no próximo vídeo.